Parar e ver sua amada caligrafia e saber que suas queridas mãos repousaram neste mesmo papel. Às vezes acho que meu coração vai parir com amor e saudade por você. Seria uma bela morte. Minha querida esposa, eu sou tão sinceramente grato a você por toda a felicidade que você sempre me deu, pelo seu amor e por tudo. Posso dizer sem parar o que você e minha filha significam para mim e como meus pensamentos continuam centrados em você. Eu te abraço e apaixonadamente beijo seu querido rosto doce. Quem poderia imaginar que palavras tão cálidas e ternas foram escritas por um dos mais infames criminosos de guerra que o mundo já viu, um nazista chamado Hermann Göring? Gostamos de pensar que temos uma formação judaico-cristã indelével e que os nazistas representam o que há de pior na espécie humana. Pessoas com um caráter tão pervertido que os reduzem a uma condição de seres quase inumanos. E foi justamente tentando provar essa teoria que dois terapeutas escolheram 4 dos mais infames membros do Partido Nazista, os quais, se não perpetradores, foram cúmplices dos mais abjetos crimes possíveis e imagináveis contra a humanidade. E assim realizaram uma série de entrevistas psiquiátricas com cada um deles em suas celas. Eles estavam presos em um complexo em meio às ruínas da cidade de Nuremberg, na Alemanha. Por meio dessas entrevistas, eles tentaram prescrutar, investigar e entrar na mente de cada um indivíduo e desvendar esses mistérios escondidos no âmago de suas personalidades. E a conclusão que um deles, psiquiatra, chegou foi absolutamente inquietante e desconfortável. Bem, esses dois terapeutas não poderiam ser mais diferentes entre si. Enquanto o Dr. Douglas Kelly, psiquiatra, os via como pessoas comuns, mas de moral pervertido, outro Dr. Gustav Gilbert, psicólogo, deixava claro seu desprezo pelo caráter depravado de cada um. É claro que, se pudessem, teriam incluído Adolf Hitler em sua pesquisa, mas ele havia se suicidado. Então, eles tiveram que se contentar com 4 nazistas remanescentes. O primeiro foi Hermann Göring, fundador da Gestapo e chefe da Luftwaffe, a Força Aérea Alemã. Göring foi um personagem fascinante, tanto para o bem quanto para o mal. Foi um réu bastante desafiador, um homem muito carismático, inteligente e, de muitas formas, muito articulado. Um hedonista, corrupto e autoindulgente, e um adversário implacável quando o assunto era agradar o seu Führer. Göring caiu em desgraça bem no final da guerra ao se oferecer para assumir as negociações para a rendição da Alemanha, o que enfureceu Hitler a ponto de mandar matá-lo. Falava inglês fluente e teve uma postura altiva e assertiva durante os julgamentos. Num desses episódios, quando ficou sabendo da explosão da bomba atômica no Japão, Göring não deixou passar e provocou: quem é o criminoso de guerra agora? O segundo foi Lucius Streicher. Era um homem reconhecidamente anormal, pervertido sexual, estuprador e dono do jornal Der Stürmer, O Atacante, um jornaleco antissemita e de viés pornográfico. Era um sujeito extremamente arrivista e insuportável, tanto que ele era odiado pelos próprios nazistas, né? Ao ser enforcado, enquanto o carrasco arrumava a corda em volta do seu pescoço, perguntou a Streicher o seu nome, como era de costume fazer com os condenados. Mas Streicher se recusou a responder e, com sua arrogância e virulência, que era um traço marcante de sua personalidade, vociferava e esperneava enquanto caía no cadafalso. O terceiro foi Robert Ley, um
um sindicalista que administrava os sindicatos dos trabalhadores alemães, que foram tomados à força pelo regime mediante torturas e assassinatos de seus dirigentes. Se suicidou em sua cela. E o quarto e último foi Rudolf Hess, considerado o mais biruta de todos, o vice-Führer, que foi capturado no início da guerra ao saltar de paraquedas em território britânico, sem o conhecimento de Hitler, numa missão que ele inventou por conta própria, de uma forma quixotesca e absurda, numa tentativa de conseguir um acordo com a Inglaterra para juntos atacarem a União Soviética. Veja só, Churchill sequer o recebeu. Como ficou encarcerado durante toda a guerra, não foi enforcado, mas foi condenado à prisão perpétua na infame prisão de Spandau. Mas voltando a tal pesquisa, ela foi desenvolvida durante os julgamentos de Nuremberg, um tribunal internacional criado pelos aliados que tinha por finalidade julgar criminosos de guerra. Os russos, inicialmente, se opuseram à criação desse tribunal. Pragmáticos, como seu líder psicopata, Stalin, eles queriam fuzilá-los nos fundos do prédio e pronto. Mas os Estados Unidos e a Inglaterra, nas pessoas de Franklin Roosevelt e Churchill, achavam que um julgamento público serviria também a um outro propósito, que era de mostrar ao mundo as provas irrefutáveis das atrocidades cometidas. Mas sejamos francos, guerras não têm santos. Ainda que os nazistas tenham sido insuperáveis em termos de barbaridades, e crimes colossais foram praticados por ambos os lados. Mas, como se sabe, a guerra sempre é contada pelo lado vencedor e não pelo vencido, não é? Bem, esses nazistas não eram maus, eles eram malvados, no sentido estrito do termo. Só para se ter uma ideia, Goering, por exemplo, foi destituído da liderança da Gestapo, a temida polícia política do regime, porque estava pegando pesado demais. Por outro lado, Dr. Kelly e Dr. Gilbert essencialmente discordaram em seus respectivos diagnósticos, enquanto Gilbert sentia que os nazistas representavam uma categoria de psicopatas. Kelly reconheceu que não havia nada de diferente neles, eram apenas pessoas normais com uma profunda falha moral. E pasmem, segundo ele, qualquer um de nós poderia se tornar um criminoso de guerra se presentes um conjunto específico de circunstâncias. Aliás, na época, Kelly causou um profundo mal-estar na opinião pública ao afirmar isso, de forma que muitos se sentiram ofendidos. O fato é que os assassinatos em massa são muito mais comuns do que se imagina, e exemplos disso é que não faltam em nossa história. Basta que lembremos dos tempos do Império Romano, onde os programas de domingo era ver o sangue correr no Coliseu, das formas mais bestiais e possíveis. E seus imperadores, ainda hoje tão cultuados, não passavam de genocidas cruéis, a exemplo de Júlio César. Também temos o genocídio praticado pelos espanhóis no século XV e XVI contra os pobres índios das Índias Ocidentais. E como esquecer de Stalin com o grande expurgo e o Homolodor na Ucrânia e Mao Tse-tung, que assassinou milhões de seu próprio povo em tempos de paz. Não desconheço que o mundo evoluiu com o fim do comunismo, graças ao iluminismo, humanismo e ao liberalismo. Inclusive, a vida humana passou a ser mais valorizada, mas, paradoxalmente, esses conceitos se firmaram em nossa época à custa de muito sangue derramado. E como não bastasse, temos que conviver à sombra de um apocalipse nuclear e o terrorismo internacional. Mas, voltando ao tema, o interessante é que a psiquiatria evoluiu nos tempos da Segunda Guerra para cá. Afinal, se passaram mais de 50 anos, o que tornou, de certo modo, obsoleto o estudo desses dois terapeutas. O tão esperado acesso aos testes de Rorschach, aplicados nesses nazistas, aqueles de interpretação de imagens abstratas, ficaram por 50 anos longe do escrutínio da comunidade acadêmica. Mas, dada a impossibilidade de comprová-los de forma científica, esses resultados sequer foram publicados. O fato é que a psiquiatria ainda teria uma segunda chance de estudá-los com a prisão de Adolf Eichmann em 1960. Ele foi o articulador da logística de deportações em massa dos judeus para os campos de concentração, e os resultados dos estudos psiquiátricos dele favoreceram as conclusões de Kelly. Ou seja, Eichmann não apresentou nenhuma patologia de natureza psiquiátrica, senão um absoluto compromisso com o dever, um inabalável senso de
estrita e inquestionável obediência a ordens superiores e uma total indiferença em relação às consequências do resultado de seu trabalho. O interessante é que, posteriormente, vários testes foram realizados, nos quais variados tipos de voluntários, cidadãos comuns como eu e você, foram chamados. E foi constatado que, ao obedecermos ordens, temos a inclinação de não questionar o resultado como se ele não nos pertencesse. E assim como temos a tendência de não reagirmos quando algo de muito estranho está acontecendo ao nosso redor, especialmente quando olhamos para as pessoas próximas a nós e elas estão indiferentes ao que acontece. Isso, de certa maneira, explica o comportamento dos cidadãos alemães quando se mostraram tão inertes e indiferentes a tudo o que estava acontecendo na Alemanha naqueles dias, em especial a perseguição aos judeus e a perda de seus direitos individuais em prol de um regime absolutamente totalitário que interveio em todos os aspectos da vida privada do cidadão alemão. Enfim, é desconfortável saber, pelo menos a nível acadêmico, que pessoas tão prosaicas como eu e você, em tese, teríamos um comportamento idêntico ao de Eichmann, ou seja, como nas palavras do Dr. Kelly, poderíamos nos tornar criminosos de guerra. Da minha parte, quero deixar bem claro que ainda que existam pessoas que assumiriam o lugar de Hitler, Himmler ou Goebbels com a maior naturalidade, não podemos generalizar. Isso seria perder a fé na humanidade por completo. Mas não deixa de ser um excelente tema para reflexão, vocês não acham? Se algum de vocês que quiserem se aprofundar nesse assunto, a literatura que eu indico, ainda sem tradução para o português, se chama Anatomy of Malice, de Joel E. Dimmesdale. Bem, e assim o Parada Obrigatória vai ficando por aqui. Meu nome é Celso e não deixem de dar um like, fazer um comentário e compartilhar. Nos vemos no próximo vídeo do Parada Obrigatória. E aquele abraço!